Vitaminas e doença de Parkinson. Qual é a relação entre esses dois tópicos? Existe alguma deficiência de vitaminas que aumente a chance de uma pessoa desenvolver doença de Parkinson? Pessoas que já têm doença de Parkinson estão mais propensas a ter alguma deficiência de vitaminas? É necessário suplementar, tomar vitamina se você tem doença de Parkinson? Quais são as vantagens e quais são os cuidados quando a gente fala em vitaminas em pessoas com doença de Parkinson? Meu nome é Karina França, sou neurologista, sou especialista em distúrbios de movimento e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Primeiro eu queria explorar com vocês a relação entre a doença de Parkinson e deficiência de uma vitamina específica, que é a vitamina B12. Acha-se, isso é uma hipótese baseada em um grande banco de dados americano, que a deficiência de vitamina B12 está relacionada a um maior risco de desenvolvimento de doença de Parkinson. Eles viram isso num estudo populacional, que é um estudo que serve para levantar hipóteses, não para confirmar essas hipóteses, que pessoas que consumiam menos de 18 microgramas de vitamina B12 por dia tinham, ao longo dos anos, um risco maior do desenvolvimento da doença de Parkinson. Isso quer dizer que todo mundo que tem deficiência de B12 vai desenvolver doença de Parkinson? Não. Isso quer dizer que todo mundo que tem doença de Parkinson é porque teve deficiência de B12? Também não. De novo, é um estudo que levanta hipóteses pra gente. Mas é um estudo que faz com que a gente tome um pouco mais de cuidado na nossa alimentação. A vitamina B12 é encontrada principalmente em produtos de origem animal, carne, peixe, frango, ovo, leite. Então vocês já podem notar que pessoas que são veganas, que não comem nenhum produto de origem animal, devem dosar com regularidade e repor, se necessário, a vitamina B12. Não só por essa relação que a gente acha que existe entre as doses de B12 e a doença de Parkinson, mas sabidamente deficiência de B12 pode causar neuropatias, que podem causar, por exemplo, amortecimentos e formigamentos nos pés, pode causar, inclusive, quadros de demência. Então, independente da relação com a doença de Parkinson, pessoas veganas têm que tomar muito cuidado com deficiência de B12. Outro ponto, às vezes a pessoa come alimentos que são ricos em B12, mas tem deficiência na absorção dessa vitamina. Dificuldade em tirar a vitamina do alimento e jogar a vitamina para o sangue. Isso acontece principalmente em dois casos. Em pessoas que têm o que a gente chama de gastrite atrófica, que é uma doença autoimune, que são anticorpos contra algumas células específicas do estômago e que prejudica a absorção da B12, ou se a pessoa fez cirurgia bariátrica, porque na cirurgia bariátrica, a depender do tipo de cirurgia bariátrica que a pessoa fez, pode ter sido retirada parte do tubo intestinal que é responsável pela absorção da B12. É interessante a dosagem dos níveis de B12 de tempos em tempos, independente se a pessoa tem doença de Parkinson ou não. Agora, uma particularidade da B12 é que, às vezes, a gente pede nível de B12 lá no laboratório e o nível de B12 vem normal e, às vezes, a pessoa tem uma deficiência de B12 que está escondida. Para a gente saber se a pessoa realmente não tem uma deficiência de B12, além da dosagem da B12, é necessário ver também os níveis de homocisteína e ácido metilmalônico, porque esses dois marcadores podem estar aumentados em caso de uma deficiência oculta ou subclínica de vitamina B12. Então isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Agora uma outra questão. Quem tem doença de Parkinson, se a pessoa também tiver deficiência, voltando ainda, de B12, será que isso é ruim para ela? A gente já sabe que sim. Então, pessoas que têm doença de Parkinson e deficiência de B12 têm uma evolução pior da doença, com maior risco de quedas. E a gente sabe que quedas são um assunto bem sério em quem tem doença de Parkinson. Então, de novo, pessoas com doença de Parkinson também têm que tomar bastante cuidado com os níveis de B12, quer sejam veganos, quer não, porque níveis de B12 alterados podem piorar a evolução da doença de Parkinson dessa pessoa. Outra informação agora. A gente sabe que pessoas com doença de Parkinson, se comparado com a população que não tem doença de Parkinson, geralmente tem níveis menores de algumas vitaminas, como B6, B12 e ácido fólico. Ninguém sabe exatamente por que isso acontece. Será que é por causa da própria doença? Será que são um hábito alimentar das pessoas com doença de Parkinson? O mais provável é que isso esteja relacionado ao consumo prolongado da levodopa, que
é a principal medicação para tratamento da doença de Parkinson. É uma medicação super segura, padrão ouro. Não tô falando para ninguém aqui suspender levodopa por medo de deficiência de vitamina, tá? Mas a gente tem essa hipótese que talvez o consumo da levodopa prejudique a absorção dessas vitaminas e possa levar a níveis mais baixos dessas vitaminas em pessoas que têm doença de Parkinson. Ah, mas cuidado, tá? É muito comum que alguns pacientes achem, porque leram na bula, porque leram na internet, que quem toma levodopa não pode tomar vitamina B12, não pode suplementar a vitamina B12 porque uma alteraria a outra. Claro que a gente nunca vai dar doses suprafisiológicas, doses cavalares de B12, mas nas doses normais não há nenhum problema em suplementar B12 durante o consumo da levodopa, tá? Então essas duas coisas não são excludentes. Mas a grande questão é, quem tem doença de Parkinson obrigatoriamente precisa repor vitaminas? Não, nem sempre. Idealmente, a gente deve dosar em pessoas com doença de Parkinson de forma regular, uma vez por ano, por exemplo, essas vitaminas que eu mencionei que essa pessoa tem mais chance de ter deficiência. B6, B12, ácido fólico. Lembrando que B12 não adianta só dosar B12, né? Tem que dosar homocisteína e o ácido metilmalônico também. Se a pessoa tiver uma deficiência dessas vitaminas, claro, evidente, a reposição é esperada e a reposição deve ser feita. Agora, a gente não precisa ficar repondo, e muito menos repondo em doses enormes, essas vitaminas em pessoas com doença de Parkinson que não têm deficiência dessas vitaminas. Mas não tem porquê. Isso não vai mudar em absolutamente nada. Inclusive, tanto a vitamina B6 quanto a vitamina B12, se tomadas em excesso, podem ser tóxicas. Então, muito cuidado. Hoje na medicina a gente está vivendo uma era em que, infelizmente, as pessoas estão querendo suplementar muita coisa. Tanto pessoas leigas, como até alguns profissionais de saúde estão indicando suplementações de vitaminas e minerais que nem sempre são necessárias e muitas vezes podem ser tóxicas. Durante um bom tempo circulou na mídia que o tratamento com doses grandes de vitamina D de dado, poderia ser um tratamento possível para pessoas com doença de Parkinson. Isso não é verdade. E vitamina D em doses altas pode ser tóxico e levar à morte. Então, pessoal, muito cuidado. A mensagem desse vídeo não é para ninguém comprar vitaminas por conta própria, não é para ninguém tomar vitaminas por conta própria, porque isso pode ser perigoso. É para que a pessoa lembre-se que, se ela tem doença de Parkinson, ela tem um risco maior de ter essas deficiências de vitaminas. Ela precisa se alimentar direito, uma alimentação minimamente saudável e não excludente. Geralmente é capaz de resolver isso, mas, por via das dúvidas, a gente dosa essas vitaminas de tempos em tempos nos pacientes. Agora, a gente não fica suplementando o que não precisa ser suplementado, muito menos por conta própria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conversem com o seu médico sobre isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E até a próxima.